Você passa a vida inteira carregando peso invisível, brutal, que nem percebe que está carregando. Esse peso é opinião alheia, julgamento dos outros, expectativas externas constantes sobre você todo dia. Mas o que acontece quando você finalmente solta esse peso e para de se importar completamente? Nesse vídeo, vou mostrar exatamente as transformações brutais que acontecem quando você se liberta da prisão social. Prepare-se, porque essas mudanças vão revolucionar completamente como você vive, decide e se comporta diariamente. Liberdade verdadeira começa quando você para de viver para a plateia e começa a viver para si mesmo. Suas decisões finalmente se tornam realmente suas de verdade pela primeira vez na vida. Antes você filtrava cada escolha através de: o que vão pensar? Vão me julgar? Vão me aprovar? Quer mudar de carreira, mas família espera que continue tradição? Antes você ficaria preso obedecendo expectativas. Agora você muda, porque sua vida é sua, não é projeto coletivo de aprovação familiar social. Quer terminar relacionamento que está ruim, mas todo mundo acha que são perfeitos? Antes você manteria aparências. Agora você termina, porque seu crescimento importa mais que narrativa confortável dos outros sobre você. Cada decisão para de ser negociação com um tribunal invisível de julgamento externo, constante e opressor. Vira escolha pura baseada em: isso me serve, me aproxima de quem quero ser, isso é autêntico. Você descobre que a maioria das suas escolhas passadas não eram suas, eram conformidade disfarçada de decisão. E quando decisões finalmente são suas de verdade, você assume responsabilidade total sem culpar ninguém, porque decisão consciente carrega peso diferente. Você escolheu, você cresce com consequências. Essa autonomia decisória é a primeira sensação de ser adulto livre de verdade, não adulto performando para os outros. Energia mental e emocional que desperdiçava com terceiros finalmente volta toda para você. Antes você gastava energia gerenciando percepções, como parecer confiante, competente, bem-sucedido, feliz, normal. Essa performance constante de imagem drenava você silenciosamente todo santo dia. Agora essa energia retorna. Você não está mais gastando combustível mental, gerenciando como outros te veem externamente. Redireciona essa energia para construir skills reais, perseguir metas verdadeiras, desenvolver talentos autênticos seus. A diferença é absurda. É como correr maratona sem mochila de 20 quilos que você carregava antes desnecessariamente. Você percebe quanto esforço desperdiçava tentando controlar narrativa alheia que você nunca controlou realmente de fato. Pessoas vão pensar o que quiserem independente do que você faça. Sempre pensaram. Sempre vão pensar mesmo. Então, por que gastar energia tentando manipular percepções que são incontroláveis e irrelevantes para a sua vida real? Quando você para esse desperdício, energia disponível para crescimento real multiplica exponencialmente de forma absurda. Você finalmente tem recursos mentais para focar no que realmente importa: sua evolução, não sua reputação externa. Ironicamente, quando você para de tentar impressionar, frequentemente impressiona mais, porque a autenticidade é rara e magnética. Seus relacionamentos passam por purificação brutal e necessária imediatamente agora, rapidamente. Amizades baseadas em conformidade, obrigação social, conveniência, medo de rejeição começam a desmoronar todas naturalmente. Pessoas que gostavam de você performático, você agradável, você submisso começam a se afastar, incomodadas com mudança. Isso dói inicialmente. Parece que você está perdendo pessoas importantes, mas não está perdendo. Está revelando verdade. Elas nunca gostaram de você real, verdadeiro. Gostavam de versão editada que você performava
para agradar constantemente elas. Quando você para de performar, máscara cai. E quem amava máscara não consegue amar rosto real, mas ao mesmo tempo, relacionamentos autênticos profundos começam a aparecer ou se fortalecer intensamente de forma genuína. Pessoas que te valorizam real, imperfeito, autêntico, cru se aproximam, porque autenticidade atrai autenticidade sempre magneticamente. Você para de colecionar conexões superficiais numerosas e começa a cultivar vínculos profundos, poucos, mas verdadeiros, reais. Círculo social encolhe numericamente, mas se aprofunda qualitativamente. Menos pessoas, mais conexão, mais verdade, mais reciprocidade. Você descobre que é melhor ter 3 amigos reais que te conhecem de verdade do que 30 conhecidos superficiais. E esses relacionamentos purificados se tornam fonte de energia, não dreno. Te elevam, não te esgotam emocionalmente sempre. Sua coragem se multiplica exponencialmente porque você libertou-se do maior medo humano existente. Medo de julgamento, rejeição social, exclusão do grupo é medo primordial que controla a maioria das pessoas sempre. Quando você mata esse medo, quando você aceita ser julgado e rejeitado, algo extraordinário acontece dentro. Você se torna imparável, porque o que te segurava não era falta de capacidade, era medo de desaprovação. Quer começar negócio arriscado? Antes, o medo de fracassar publicamente te paralisava completamente congelado, sempre preso. Agora, você tenta, porque fracasso virou feedback, não vergonha, experiência, não humilhação pública devastadora, traumática. Quer expressar opinião controversa, mas verdadeira para você? Antes você se calava por medo de crítica social. Agora você fala porque sua verdade vale mais que conforto temporário de aprovação grupal falsa vazia. Quer criar arte, conteúdo, projeto que te expõe? Antes vulnerabilidade pública era impensável demais, assustadora, paralisante. Agora você cria e compartilha, porque contribuição autêntica vale mais que proteção de ego frágil e inseguro. Você toma riscos calculados que antes pareciam suicídio social e descobre que a maioria dos riscos eram imaginários. Essa coragem liberta potencial adormecido. Você finalmente tenta coisas que sempre quis, mas medo social bloqueava completamente. Paz interior genuína emerge porque você para de viver em conflito constante. Antes havia guerra perpétua entre quem você é e quem você acha que deveria ser para os outros. Essa dissonância cognitiva crônica criava uma ansiedade de fundo constante que você nem identificava como anormal. Quando você alinha a vida externa com a verdade interna, o conflito cessa, a dissonância se dissolve, a paz emerge naturalmente. Você para de se odiar por não ser quem os outros querem, porque você aceita ser exatamente quem é. Para de se criticar por cada imperfeição exposta, porque perfeição sempre foi um padrão impossível. Para de sentir culpa por priorizar as suas próprias necessidades, porque você entende que autocuidado não é egoísmo. Essa paz não é complacência preguiçosa, é aceitação ativa de si mesmo como ponto de partida para a evolução. Você evolui agora a partir de um lugar de paz, não de autoflagelo, de amor próprio, não de ódio próprio destrutivo. E, ironicamente, essa paz atrai pessoas e oportunidades, porque energia pacífica é magnética. O mundo está cheio de pessoas ansiosas, performando. Uma pessoa em paz consigo mesma se destaca naturalmente. Você descobre que buscava aprovação externa para preencher um vazio interno que só a paz interior autêntica consegue preencher. Sua produtividade e efetividade explodem, porque o foco finalmente se torna singular. Antes, sua atenção era fragmentada, parte focada na tarefa, parte monitorando como os outros te veem.
Essa divisão de atenção matava a profundidade. Você nunca mergulhava totalmente porque sempre havia um público interno imaginário. Agora o foco é puro. Você trabalha por resultado real, não para parecer ocupado ou impressionar observadores externos. Produtividade de verdade vem do mergulho profundo, sem distração. E a opinião alheia é sempre uma distração. Você para de fazer coisas só para ter o que postar, contar ou mostrar. Faz porque quer fazer. Ponto final. O trabalho vira expressão de maestria pessoal. Não busca por validação externa. E maestria exige um foco que a validação destrói. Você finalmente entra em estados de flow profundo, porque não existe mais uma parte do cérebro preocupada com uma plateia imaginária. Mas a transformação mais profunda de todas é esta: você se torna verdadeiramente livre pela primeira vez. Não uma liberdade superficial de fazer o que quiser, mas a liberdade profunda de ser quem você é, sem máscaras. A maioria das pessoas morre sem experimentar essa liberdade. Vive a vida inteira em performance para uma plateia que nem existe. Porque a verdade brutal é esta: as pessoas que você teme que te julguem mal nem pensam tanto em você assim. Elas estão ocupadas demais lidando com as próprias inseguranças para gastar energia julgando a sua vida. Você construiu uma prisão elaborada de medo social, mas a grade sempre esteve aberta. Você só não testava. Quando você finalmente testa, descobre que a liberdade sempre esteve disponível, apenas esperando você ter coragem de pegá-la. Então a pergunta final, crucial: você vai morrer tentando agradar todos e sendo ninguém autêntico? Ou vai viver desagradando alguns, mas sendo você mesmo, finalmente livre, autêntico, inteiro e em paz? Se esse vídeo libertou algo em você, compartilhe com quem ainda vive preso. Deixe o like. Inscreva-se para mais verdades. Lembre-se sempre, sua vida é curta demais para viver nos termos dos outros. Viva nos seus.